Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente ainda está aqui na etapa 2 e eu vou falar de neurociência. E agora eu estou nessa telinha aqui menor, né? Não estou mais lá com a minha lousa, porque agora com conteúdo mais profundo, né? Eu preciso também da minha colinha aqui no computador. E eu vou trazer para vocês algumas apresentações, algumas informações aqui para vocês também poderem entender mais. Um fator interessante nessa aula é que eu tô com um conteúdo que vocês depois vão poder clicar aí embaixo, aqui mesmo, dentro dessa aula. Mesmo ele sendo conteúdo extra, um material extra, eu deixei aqui para ficar mais fácil para vocês um vídeo explicando, trazendo a neurociência básica, bem facinha, bem tranquilinha para vocês poderem ter aí mais conteúdo de estudo. Combinado? Bom, aqui o que eu vou falar agora com vocês, né? Sobre qual tema a gente vai conversar. A gente vai falar, deixa eu voltar aqui na minha tela. Neurociência. É isso aí, a gente vai conversar agora sobre neurociência, o que é, quando surgiu, etc. E eu espero que você goste bastante do conteúdo que eu separei, porque tá um material bem legal. Então, o que é neurociência, né? A neurociência é uma ciência interdisciplinar que trabalha em estreita colaboração com diversas outras disciplinas, como matemática, linguística, engenharia, ciências da computação, química, filosofia, psicologia, etc., com o objetivo de compreender o cérebro humano e seu impacto no comportamento e nas funções cognitivas das pessoas. Ou seja, como as pessoas pensam, né? Como as pessoas pensam, que isso reflete sobre o funcionamento do cérebro, sua química e como que isso impacta no seu dia a dia. É um campo de estudo no qual ele também investiga o que acontece com o sistema nervoso quando as pessoas têm distúrbios neurológicos, psiquiátricos ou neurodesenvolvimentais. E é muito importante que você saiba que as pesquisas no campo da neurociência, elas podem melhorar muito a nossa compreensão do cérebro, do corpo e como ele funciona. E os problemas de saúde, como nos afetam. É interessante também que, dentro dos aspectos da neurociência, também se estuda a parte funcional, celular, comportamental, evolutiva, computacional, molecular, de todo o nosso sistema nervoso. Isso inclui também estudo de muitas doenças, utilizando-se de ressonância magnética, modelos 3D informatizados, ou experimentos com amostras de células e tecidos. Mas daí surge uma outra pergunta, né? Como que surgiu a neurociência? Bom, os antigos gregos, eles estavam entre as primeiras pessoas, né, os que iniciaram esses estudos do cérebro. Eles tentaram entender o papel do cérebro e como ele funcionava e explicar seus distúrbios neurais. De acordo com um artigo que eu pesquisei da Scientific American, Aristóteles, o filósofo grego, ele tinha uma teoria de que o cérebro era um mecanismo de refrigeramento, ou melhor, resfriamento do sangue. Até porque os egípcios, eles acreditavam que nossos sentimentos, nossos pensamentos, toda a nossa força de vida, ela vinha do coração e não do cérebro. Tanto é que na mumificação, deixava-se o coração, retirava-se o cérebro, porque não consideravam importantes. Interessante isso, né? Bom, Pierre e Paul Broca, Pierre Paul Broca, né? Ele foi um médico, cirurgião e anatomista francês. Ele trabalhou com pacientes que tinham danos cerebrais e concluiu que diferentes regiões do cérebro estavam envolvidas em funções muito específicas. Tanto é que há uma das partes do nosso cérebro que chama-se Broca. Provavelmente a gente vai falar mais lá na frente, não vou entrar em detalhes aqui para a gente não sair do tema, que é quando surgiu a neurociência. Bom,
No século XIX, von Hall, nem sei se eu vou pronunciar direito, tá? Reinholz, é um médico físico alemão. Ele mediu a velocidade com que as células nervosas produziam impulsos elétricos. E durante 1873, Camillo Golgi, um médico italiano, patologista e cientista, ele usou sal de cromato de prata para ele poder ver como os neurônios pareciam. Como assim, Carla? Bom, ele injetou esse sal de cromato de prata em um cérebro. Bom, dentro das pesquisas que eu fiz, não disse se a pessoa estava viva ou não. Provavelmente não estava. Então, ele com certeza só viu como estava as veias do sistema nervoso. Show, né? Interessante, porque senão a pessoa também nem sobreviveria, né? Não faz sentido. Bom, e quais são os principais campos de estudo que a neurociência tem? É isso que eu vou falar agora. Quais são os principais campos de estudo? Bom, os principais campos de estudo são a neuroimagem, e a neuroimagem inclui exames de ressonância magnética e outras tecnologias de imagem que podem mostrar o que está acontecendo no cérebro. Por exemplo, aquela tomografia computadorizada. Alguns de vocês provavelmente já entraram naquele tubo, fica tum, 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 tum. Já entraram? Bom, eu já entrei naquele horrível, gente, eu detesto. E lá você já tem lá um campo de estudo que é a neuroimagem, que é parte da neurociência, que traz ferramentas super importantes para os estudos. Outros ramos também são a neurociência afetiva, onde pesquisa-se como os neurônios se comportam em relação às emoções. Vocês já viram, por exemplo, algumas publicações falando sobre a química da depressão, a química da alegria, a química da felicidade? É justamente essa parte da neurociência, a neurociência afetiva. Aí, em seguida, chega a neurociência comportamental. Este é um estudo de como o cérebro afeta o comportamento da gente. Em seguida, a neurociência clínica. Especialistas médicos, como neurologistas, psiquiatras, eles examinam os distúrbios do sistema nervoso a partir de descobertas básicas da neurociência para encontrar maneiras de tratá-los e preveni-los. Assim, eles também procuram maneiras de reabilitar aqueles que sofreram danos neurológicos. Os neurocientistas clínicos consideram as doenças mentais como distúrbios cerebrais. E a gente também vai falar mais sobre esses tipos de distúrbios, esses assuntos. Quando a gente for falar um pouquinho de psicossomática, você vai ver que tem alguns porquês, que inclusive a própria neurociência também traz as respostas. Em seguida, vem a neurociência cognitiva, que é uma das que mais me fascina. A neurociência cognitiva, afetiva, enfim. Ela examina como o cérebro forma e controla os pensamentos e os fatores neurais subjacentes e esses processos. Então, durante a pesquisa, os cientistas medem atividade cerebral enquanto as pessoas realizam as tarefas. Eu acho o máximo. E esse campo combina a neurociência com as ciências cognitivas da psicologia e da psiquiatria. Então, é mais ou menos assim. Eu quero compreender como o cérebro funciona, ele é ativo, ele em ação, né? Quais são as partes do cérebro mais ativas naquele momento? É isso que a neurociência cognitiva estuda. A neurociência computacional é baseada em em entender como o cérebro se comporta, se fosse como que um processador de um computador. E aí eles usam computadores para simular e modelar funções cerebrais e aplicar técnicas de matemática, física e outros campos computacionais para estudar a função cerebral. Ou seja, para quem é fé em matemática, que não é o meu caso, neurociência computacional, ó, para você. Se você gosta da parte de comportamento humano, números e tudo isso, sua cara. Você que está aí vendo meu vídeo, você já vai entender do que eu estou falando, se é esse tipo de assunto que você gosta. Neurociência cultural. Este campo ele examina a interação entre fatores culturais
e que são processados genômicos, neurais e psicológicos. É uma nova disciplina que pode ajudar a explicar variações nas medidas de saúde entre diferentes tipos de população. As descobertas também podem ajudar os cientistas a evitar preconceitos culturais ao projetar experimentos. Resumindo, é uma prova de mostrar que todos nós viemos da mesma origem, que viemos do mesmo lugar e que independente do país onde nascemos, somos iguais. É isso que a neurociência cultural quer comprovar, quer confirmar por meio dos estudos científicos. Muito bom. E aí a gente parte para a neurociência do desenvolvimento. Ela analisa como o cérebro e o sistema nervoso crescem e mudam desde a concepção até a idade adulta. Aí a gente entra também um pouco no que a gente já falou dos processos de caráter, etc. Psicologia, psicanálise, bioenergética estuda bastante. As informações coletadas, elas ajudam os cientistas a entender mais sobre os sistemas neurológicos, como eles se desenvolvem, como eles evoluem, permite também descrever e compreender uma série de distúrbios do desenvolvimento, além de oferecer pistas sobre como e quando os tecidos neurológicos se regeneram. Bom, a gente sabe que hoje existem muitos estudos, muitos estudos que afirmam que até uma certa idade os nossos tecidos neurológicos, e aí a gente, como está falando de neurociência, eu vou me concentrar na parte do cérebro. Então, nossos tecidos neurológicos, eles se regeneram. Entretanto, chega uma certa idade, uma determinada idade, que eles não se regeneram mais. Eles vão como que morrendo e não se recupera mais, né? Isso é que acontece, por exemplo, com doenças como Alzheimer, Parkinson, doenças neurológicas, onde às vezes a pessoa já tem um fator genético, né, crônico lá, melhor, não tem nada a ver com crônico, genético, crônico é outra coisa, e às vezes um gatilho, e a gente vai falar em psicossomáticas, provoca uma degeneração celular neurológica mais rapidamente antecipada, né? Ou melhor, antecipada no sentido de acordo com a idade, não significa que alguém, deixa eu até afastar aqui a minha tela do computador, não significa que alguém de 50 anos já não está tendo uma degeneração celular neurológica. Sim, desde os 25, entre 25 a 30 anos ela já está tendo. Mas é mais acelerada se ela vem a ter esse tipo de doença, entende? Então, é o que a neurociência do desenvolvimento estuda. Neurociência molecular e celular. Os cientistas analisam o papel de moléculas individuais, genes e proteínas no funcionamento dos nervos do sistema nervoso ao nível molecular e celular. Daí, em seguida, a gente fala sobre neuroengenharia, onde você vai estudar técnicas para melhorar, estender, substituir ou reparar os sistemas neurais, por exemplo, alguém que sofreu um acidente, parou de andar, enfim. Aí, em seguida, vem neuroimagem, aí depois neuroinformática, neurolinguística, onde os especialistas investigam como o cérebro nos permite adquirir, armazenar, entender e expressar a linguagem. Ele ajuda, por exemplo, nesse caso, são fonoaudiólogos a desenvolver estratégias para ajudar crianças com dificuldade na fala, ou pessoas que desejam recuperar a fala depois de um acidente, um derrame, etc. Né? O legal é que eu tenho aqui um PowerPoint, gente, que depois eu vou deixar aqui embaixo esse conteúdo para vocês também poderem examinar, poderem ter acesso a essas informações. Combinado? Que mais? Que mais aqui que eu achei relevante trazer para vocês? Bom, em seguida, né, depois da gente falar aqui um pouquinho sobre quais são esses campos de estudo da neurociência, a gente vai falar sobre o funcionamento do cérebro. E é aí que eu quero também, novamente, deixa eu abrir aqui a minha tela, compartilhar com vocês a tela, porque é sobre isso que a gente vai falar agora. Oi, vamos lá. Parece uma louca, né? Falou, oi.
Eu estava em outra tela. Pronto, vamos lá. Aqui, as funções do cérebro. Aqui a gente está com um material, deixa eu ver onde eu vou deixar isso aqui, olha. Deixa eu ver se eu não consigo deixar ele encolhidinho. Vou pôr ele aqui e depois mexo põe em cima. Aqui, sigam aqui minha flechinha. Aqui a gente vai ver quais são as funções do cérebro com relação ao nosso nível de educação, quando a gente está num processo de aprendizado. Você pode ver, imagine que aqui essa parte seria a sua testa, tá? Imagina que aqui é só essa parte daqui, a testa. E aqui é tudo a parte de trás da sua cabeça. Aqui o lóbulo frontal, ele é responsável por pelo movimento, pensamento, planejamento, raciocínio, nossas emoções. Tanto é que quando você escuta assim, por exemplo, o límbico, frontal, pré-frontal, córtex frontal, tá tudo relacionado aqui a essas partes do cérebro, onde eu não vou entrar em detalhes com vocês. Aqui não é uma aula de neurociência, isso é muito importante reforçar. Aqui eu estou mostrando para vocês, pincelando informações sobre quais são as técnicas que eu utilizo dentro do meu método de trabalho. E aí você vai aprender algumas dessas técnicas aqui, mas se você desejar se aprofundar, você vai utilizar o conteúdo extra e fazer um curso de especialização, né? O conteúdo extra tem bastante informação na qual você, dentro do método que eu estou te ensinando, você já consegue aplicar aquilo que eu estou te trazendo. Mas se você quiser fazer uma especialização, que eu super recomendo, faça. Desde que você entenda que há uma necessidade para os seus atendimentos, para o sucesso dos seus atendimentos. Se você não sente isso, tá ok. Se o seu conhecimento é o suficiente, somado a esse método de trabalho que eu estou te ensinando, perfeito. Faça isso, siga isso, beleza? Então vamos lá. Então aqui você pode observar na imagem, cada parte do cérebro corresponde, eu vou pôr isso aqui para cima, as nossas funções. Aqui você vê o tronco encefálico, funções básicas, respiração, batimento, temperatura do corpo, manutenção do ciclo vigília-sono, etc. Então, observe que, suponhamos que alguém sofreu um derrame, alguma doença desse tipo, se uma dessas partes são afetadas, aí há uma paralisia, né? Há um mau funcionamento dessas áreas. E agora você já vai descobrir qual dessas áreas que sofreu aí um problema, né? Um acidente, etc. Se isso acontecer, se você vê uma notícia e alguma coisa do tipo. Certo? Daí a gente vem para as áreas cerebrais mais afetadas pela depressão. Eu quis trazer isso aqui para vocês entenderem uma coisa. Essa imagem mostra as partes que estão relacionadas às funções do cérebro, ok? Lobo frontal, que é o lóbulo frontal, movimento, pensamento, parietal, que é aqui essa partezinha de trás, recepção, processamento sensorial, occipital, essa partezinha bem aqui atrás, visão, equilíbrio, cerebelo, equilíbrio, coordenação, tônus muscular, e aí vai. Aqui, ó, lóbulo frontal, essa parte aqui. E aí aqui, quando você olha aqui, ó, recortou o cérebro, recortei, pus a mão aqui, recortei o cérebro, ok? Ele recortado, me aparece essa parte aqui. Então, aqui me aparece aqui dentro, lá no meio, que é o sistema límbico. Lembra que aqui, ó, o límbico, ele tá bem aqui no meio, gente, bem nessa parte aqui, ó, próximo ao lóbulo frontal do cérebro. Por quê? Porque está relacionado às emoções. Olha aqui, ó. Essa parte, isso aqui tudo circulado é nosso sistema límbico. Então, ele é responsável por regular as emoções, motivação, desenvolvimento das relações afetivas, etc. Quando alguém está em depressão,
tem uma relação química, tem uma relação do cérebro, às vezes pode ter um desequilíbrio químico do cérebro, e afeta, né? Qualquer uma dessas partes vai afetar ou o sistema límbico, ou o pré-frontal, ou o hipotálamo, etc. Porque é uma fotografia para vocês entenderem. Aqui, ó, hipotálamo, essa partezinha pequenininha, responsável pela sensação da fome, desejo sexual, raiva, etc. Córtex pré-frontal, por atividades mais sofisticadas. Então, por exemplo, a pessoa com depressão, ela vai encontrar muita dificuldade em dificuldades cognitivas que exigem planejamento, atividade, raciocínio lógico, etc. Né? Ela fica muito cansada porque fica bem baixa a dopamina dela, entre outras que fazem com que a pessoa tenha mais energia. Então, essa aqui é a foto do cérebro. Aqui é uma outra imagem que eu trouxe para vocês, onde você consegue identificar os endereços da inteligência emocional. Então, aqui, ó, novamente, ó, lóbulo frontal, planeja o futuro, controla o movimento. Temporal, ouve, interpreta, que aqui, ó. Córtex cerebral, cobre os 4 lóbulos, faz o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, que é tudo isso aqui, ó. Tronco cerebral, tá percebendo aqui? Depois vocês vão olhar isso aqui com mais cuidado, que vai ter todas essas informações aqui no anexo. Aí aqui eu quis trazer para vocês, né, um pouquinho dessa questão da química. Lembra que eu tinha falado no slide anterior, né? Quando você está em depressão, a sua dopamina ela baixa, serotonina e ocitocina, então, ó, ficam bem baixinhos. Por quê? Né? Na verdade, assim, é interessante que você vê que aqui a dopamina tá na metade, aqui ela tá super baixa, né? Vamos lá, para vocês entenderem. A dopamina, ela em equilíbrio, ela faz bem pra gente, tá? Ela em equilíbrio, ela faz bem pra gente. Uma dose baixa de dopamina faz bem. Uma dose mais alta de dopamina entra aqui, ó. Eu vou voltar aqui no slide. Ops, aqui, ó. Cadê? Que eu estava dizendo para vocês. Agora eu não acho. A dose muito alta de dopamina, ela vai fazer mal para a gente. Ela vai fazer com que a gente fique letárgico. Porque principalmente serotonina e ocitocina baixa, porque eles são responsáveis, a serotonina pelo aquele ânimo, sabe? E a ocitocina para te dar o sentimento de prazer. Mas você percebe que aqui no amor tá tudo alto? É o que a gente chama de paixão, né? Que eles colocaram como que é amor, mas é paixão. Olha que interessante. Juntas dopamina e adrenalina em níveis mais altos, embotam as sinapses do sistema nervoso, tornando mais difícil o trânsito de sinais neurais e a recuperação da memória dentro de um prazo curto. Essa descrição do famoso branco na hora da prova. A diferença entre ansiedade e depressão está no fato do desequilíbrio entre serotonina e a ocitocina. Então, o que acontece? Quando eu estou super ansiosa, eu entro com adrenalina altíssima, dopamina um pouco mais baixa e uma ocitocina também meio que desequilibrada. Quando eu estou em depressão, dopamina aumenta, outra também, nossa, me deu um branco aqui. Aqui, ó, me deu um branco. Tem um dos componentes do nosso organismo que ele também, quando ele está em baixa, ele nos prejudica a saúde. Ele faz com que a gente tenha dores no corpo. Espera aí que eu vou agora, eu não vou nem parar esse vídeo aqui que eu tô fazendo, eu vou procurar agora para vocês, porque realmente me sumiu o nome dele. E eu não vou cancelar esse vídeo. Hormônios da felicidade. Se você pesquisar no Google,
você acha? Endorfina. Era essa palavra que eu queria. Endorfina. Endorfina. O que a endorfina faz? O que a endorfina é responsável? A endorfina é responsável para a gente não sentir dores no corpo. Então, quando você está lá na maior felicidade, no seu maior êxtase, você não tem dores no corpo, você não tem mal-estar, porque a sua endorfina, ela está equilibrada, ela está te protegendo disso. Quando você fica com a endorfina em desequilíbrio, você sente dores no corpo. Você já notou que alguém depressivo tem tantas dores no corpo que não consegue sair da cama? Pois é, significa que a endorfina não está funcionando direito e esse é um dos motivos dessa pessoa estar com dificuldades. Bom, vamos voltar aqui, né? Que eu parei no slide falando sobre a questão da química do cérebro. E agora a gente vai falar. Cadê? Achei. Aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Ok, Carla, já entendi essa parte da questão química do cérebro. Ok. E a neurociência trabalhando como coach e terapia? Bom, quais são as ideias fundamentais da neurociência que o coach deve conhecer? O nosso cérebro humano, ele tem um princípio organizador primário, que é minimizar o perigo e maximizar a recompensa. Acho que você já deve ter ouvido falar em alguns momentos aqui nas aulas de perdas e ganhos. Pois é. O seu cérebro, ele pensa da seguinte forma: perco ou eu ganho? Dor ou prazer? É assim que ele é dividido, é assim que as nossas emoções são divididas. E como corpo, o nosso cérebro tem suas próprias necessidades sociais e emocionais. A quantidade de ameaça ou perigo presente pode aumentar ou diminuir o nosso desempenho. Então, quais são as implicações dessas ideias fundamentais que você deve saber dentro de um processo de coaching ou um terapeuta, se você vai atender ou se você vai ser atendido? Bom, todos nós somos suscetíveis ao poder do princípio organizador primário, que é super previsível, que é a classificação e o peso das necessidades sociais e emocionais de todos. Ou seja, aquilo que também é imprevisível, aquilo que eu não espero. A capacidade do cliente de gerenciar o perigo afeta total o seu desempenho, ou a sua capacidade de gerenciar o perigo afeta o seu desempenho. Então aí a gente vai para o primeiro fator. O primeiro fator nesses quesitos, né, proteção ou prazer, ameaça, perigo, etc., todos são suscetíveis ao poder do princípio organizador primário. Carla, o que é isso? Bom, a pesquisa nos diz que nós temos um princípio organizador primário que procura nos proteger de perigo a cada momento da nossa vida, múltiplas vezes por segundo. O que isso é bom, não é ruim. Então, a nossa rede de ameaças, que é luta ou fuga, ela entra em ação super rapidamente. E é mais forte, dura mais e tem mais recursos do cérebro dedicados a ela do que toda a rede de recompensas, que é boa também. Então, vamos lá. É como mais ou menos assim, o nosso córtex pré-frontal, ele está sempre preparado para dizer não. E o sistema límbico para dizer sim. Só que, se eu for pensar nesses fatores no formato do cérebro e como ele funciona, toda vez o meu cérebro vai estar muito mais preparado para dizer não, para me defender, entender que aquilo que está acontecendo é uma ameaça, do que algo bom. Percebe? Então, assim, isso vai afetar o desempenho meu ou do meu cliente. Então, a gente não pode necessariamente superar ou causar um curto-circuito total nesse princípio de organização. Então, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que trabalhar para diminuir o impacto sobre nós e para os nossos clientes. Então, qual que é o objetivo aí? O objetivo é você saber quanto de ameaça é necessário para gerenciar uma situação e minimizar essas ameaças que são desnecessárias. Tá, Carla, mas como assim? Bom, vamos lá. O que você primeiro precisa entender é
do que o seu cliente se sente ameaçado, inconscientemente. Do que ele tem medo? Por que ele ainda não se movimentou, não agiu para alcançar um objetivo X? O que está impedindo? Percebe? O que está ameaçando ele? Ameaça é maior que recompensa. Então, esse é o primeiro fator que você precisa entender. O que o seu cliente acha que está ameaçando ele? O que inconscientemente está fazendo com que ele se sinta ameaçado? Ou você mesmo. E isso leva a gente para o segundo fator. Deixa eu beber uma água aqui. Nosso segundo fator é a classificação e o peso das necessidades sociais, emocionais do cérebro de cada pessoa, que é uma totalmente diferente da outra. Você pode observar que eu apliquei algumas atividades, ou melhor, algumas técnicas, ferramentas, como a de valores. A ferramenta de valores, ela existe justamente para que você consiga avaliar essas necessidades sociais, seus valores, princípios, para que você consiga trabalhar aí com o seu cliente. Isso implica que saber quais são as necessidades sociais de alguém, né? Se isso é o suficiente ou não é para essa pessoa. Mas, Carla, isso é complicado. Exato, é complicado. É por isso que a gente tem uma ferramenta que te ajuda nisso, a análise de perfil que te ajuda nisso, ou então, se você quiser usar o Assessment também, uma série de outras ferramentas que você percebe a ordem das coisas, para te ajudar a entender quais são as necessidades sociais e emocionais desse cliente, desse cérebro, percebe? Então, assim, simplifique. Trabalhe de maneira intencional, ao perceber ameaças e atender às tantas necessidades sociais quanto possível durante qualquer interação. Ou seja, identifique as necessidades do seu cliente, trabalhe com elas, para que elas não se tornem ameaças. Ao contrário, mas para que essas necessidades se tornem ferramentas aliadas a ele, de maneira que o impulsione para alcançar aquilo que ele deseja. Conforme a gente já conversou aí nas outras etapas, ou melhor, mesmo dentro dessa etapa. E em seguida vem o terceiro fator, que é a qual? É a capacidade do seu cliente gerenciar suas próprias reações de fuga, de luta e fuga. Como assim, Carla? Bom, vamos lá. Isso tem um impacto direto no desempenho dele. Ou seja, alguém com menor capacidade de gerenciar ameaça terá sua função, seu desempenho executivo inferior a alguém com maior capacidade de gerenciar ameaças. Assim, vai poder, inclusive, desempenhar melhor aquilo que lhe é proposto, ou que é proposto a si mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, se você conhecer profundamente a si mesmo, você vai ter um nível de autoconsciência e autocontrole, uma regulação muito poderosa, no qual, ao você permitir seu cliente ter esse nível de conhecimento sobre si, saber quais são as ameaças que estão surgindo e quais são as formas de fuga que ele pode fazer que não prejudique ele. E assim, que não gere perdas, mas mais ganhos dentro dos objetivos e das metas que ele quer alcançar. Dentro de um trauma que ele precisa ressignificar. Entende? O cérebro, o seu, o meu cérebro, eles estão todos conectados de uma forma que várias coisas que estão inconsciente são percebidas como perigo. E aí, o que acontece? Elas desencadeiam uma rápida resposta, que é lutar ou fugir, sair correndo. Para o quê? Para diminuir efetivamente a função executiva, córtex pré-frontal. E aí, depois, reorganizar os recursos desse corpo. Reorganizar para que ele volte ao seu estado normal. Então, assim, cada pessoa vai ter um tipo de resposta diferente. Depende do quê? Do seu nível de autoconsciência e autorregulação. Então, a chave para administrar a ameaça é a capacidade de perceber rapidamente a resposta da ameaça, né? E essa resposta é um forte sistema de frenagem, que é qual? Córtex pré-frontal, ventrículo lateral direito do cérebro.
E os estudos, eles ligam uma forte rede de experiência direta, né? Como assim, Carla? Bom, isso também pode ser pensado como atenção plena, introspecção ou autoconsciência. Isso é nosso sistema de frenagem forte. Novamente, quanto mais consciente você, seu cliente estiver sabendo sobre o que está acontecendo sobre ele mesmo, mais rapidamente ele vai poder aplicar os freios no cérebro para quanto aquela resposta de ameaça estiver tentando assumir o controle. Por exemplo, alguém que sofre de síndrome do pânico, né? Então, rapidamente vai perceber e aquilo vai parar, não vai dar continuidade. De forma que isso permite que você, seu cliente, mantenham mais funções executivas durante a situação, promovendo um maior desempenho e maior qualidade e alcance dos objetivos. Então, aí você agora já tem, são 3 as ideias centrais e implicações a considerar quando você estiver pensando em aplicar neurociência como coach, que são, vou relembrar, o princípio organizador primário, que tem a ver com nosso cérebro procura nos proteger do perigo a cada momento da nossa vida, múltiplas vezes por segundo. Isso é bom. Só que o que vai nos ajudar? Quando a gente sabe a relação entre as minhas necessidades sociais, ou seja, os meus valores, e essa relação de perdas e ganhos, de ameaça, somando com um processo de quê? De autoconhecimento profundo. Quanto maior meu autoconhecimento, maior meu autocontrole, mais eu percebo em que momento meu corpo, meu cérebro está trabalhando, entendendo que uma situação é uma ameaça e que ele quer entrar em fuga. Mas uma vez que eu percebo isso, eu não entro em fuga, porque eu tenho autoconhecimento, autocontrole e trabalho o meu cérebro para identificar nele que não é problema algum, isso não vai te atrapalhar, isso não vai te prejudicar, isso não vai te provocar uma perda. E aí você entra no processo de autoconsciência, você entra no equilíbrio. É isso, fez sentido tudo isso? Bom, gente, nunca se esqueça, quando você honra o cérebro, você honra a pessoa. Nós, pessoas, seres humanos, somos controlados por um cérebro, onde se você tiver conhecimento de como você funciona, como você processa as coisas, você, juntamente com o seu cliente, ajudá-lo a se aprofundar cada vez mais nisso, certeza absoluta dos efeitos bem-sucedidos que você vai ter sobre o processo com o seu cliente, seja terapêutico, seja como coach. Combinado? Bom, é isso aí, galera. A gente já falou aqui da etapa neurociência. Depois põe seus comentários, me diga se você gostou, se o conteúdo foi legal. Esse material vai ficar disponível para vocês poderem acessá-lo também, para vocês poderem estudar ainda mais sobre esse tema. E quem sabe aí estou estimulando pessoas a fazerem uma formação em neurociência. Não sei, né? É um campo de estudo do qual eu gosto bastante. E a próxima aula agora a gente vai falar sobre doenças psicossomáticas. Espero vocês. Até mais.